Maranata, bom dia! Espero que todas as ovelhinhas estejam bem. Hoje é dia 28, uma quarta-feira de janeiro de 2026. O nosso devocional jovem, protagonista, nos traz o seguinte tema hoje para estudarmos: vida de oração. Você é uma pessoa que pratica a oração? Você tem muitas respostas positivas, muitos sims, muitos nãos? Como que é a sua vida de oração? Você tem essa comunhão diária com Deus? Eu, né, eu tenho muitos testemunhos de oração. Inclusive, eu preciso gravar e colocar aqui para compartilhar com vocês. Em nome de Jesus, terei tempo, me reorganizar melhor para estar compartilhando esses testemunhos de oração. A oração é o carvão que aquece a alma, ou seja, quanto mais oração, mais você se sente aquecido e o seu relacionamento com Cristo melhora constantemente. O nosso versículo bíblico se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Se você tem sua Bíblia ao lado, eu oriento que você a abra para que possamos realizar essa leitura. O versículo bíblico diz o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém. A narrativa traz a seguinte situação, que estarei lendo agora, Quando o rei Guilherme VI da Inglaterra faleceu, uma jovem de 17 anos dormia no palácio. Ao saber que se tornaria rainha, ela se ajoelhou e pediu ao Senhor que a guiasse nos anos seguintes. Assim, a rainha Vitória iniciou um dos reinados mais notáveis da história da Inglaterra. A famosa compositora Fanny Cobbs sempre orava antes de tentar escrever um hino. Considerando que ela compôs mais de 8.000 hinos, podemos concluir que orou muito durante sua vida. Martinho Lutero dizia que orava 1 hora por dia, exceto nos dias em que sabia que estaria particularmente ocupado. Neste dia, ele orava 2 horas completas. Quanto mais ocupado estava, mais orava. A oração é um elemento essencial em nossa vida. Com que frequência você ora durante o dia? Contente-se com oração programadas, como ao deitar, ou ao acordar, ou antes da refeição. Talvez você devesse fazer com os discípulos e pedir a Jesus que ensine a orar, como diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Se pedir, ele lhe ensinará o mesmo que ensinou a eles. Uma oração curta e aparentemente simples. Observe o que Jesus ensinou sobre a oração. 1. Insistência que reclama a generosidade do Pai, que se encontra lá em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 a 11. 2. Perseverança que aprofunda a fé no amor de Deus. Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. 3. Humildade que produz a aceitação de Deus. Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 14. 4. Confiança na provisão de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 5. 5. Caridade que assegura o perdão de Deus. Marcos, capítulo 11, do versículo 25 ao 26. 6. Simplicidade e sinceridade de coração que agradam a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 7 e capítulo 23, versículo 14. 7.
unidade que proporciona a resposta de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. 8. Intensidade que nos liga ao poder divino. Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. 9. Expectativa e fé que geram resultados. Marcos, capítulo 11, versículo 24. 10. Entrega à vontade de Deus, que é vital. Mateus, capítulo 26, versículo 42. Nas dádivas de Deus há bênçãos inéditas. Por isso, peça. Se há algo que foi perdido, busque. Há portas que não foram abertas, então bata. Deixar de orar é deixar de crer e, consequentemente, deixar de viver. Por que não renova agora a sua vida de oração? Essa experiência definirá a sua vida para sempre. Amém. Minha mãe, desde pequenininha, ela sempre me falou assim que tudo que quiséssemos, né, deveríamos sempre estar em oração. E não somente no querer, mas também no agradecer. Ou seja, tudo que conseguíssemos, deveríamos agradecer em oração. E a oração vai além de que nem foi citado na meditação, né? Além daqueles momentos, eu acordei e vou orar, né? Lógico que você tem que acordar, fazer sua oração para que o Senhor, né, te guie durante o dia, te proteja, você entrega, né, aqueles pedidos de orações que as pessoas te fizeram, né, os seus sonhos também, tudo, sua vida. No almoço também agradecendo pelo alimento, no jantar, nas suas refeições, né, agradecendo. É importante também, reconhecimento, porque se você tem um prato de alimento é porque o Senhor o concedeu. Afinal, tudo que temos não é nosso, foi o Senhor que nos concedeu. A gente só administra, só isso. Então a gente precisa pedir orientação divina para saber administrar tudo aquilo que o Senhor nos concede. Porque às vezes podemos receber bênçãos que não sabemos administrar, e assim podemos a perder, por falta de administração. É importante lembrar que o Senhor, Ele quer que a gente seja como amigos. Então a oração você pode fazer em qualquer lugar. Você pode estar indo estudar, indo ao trabalho, na academia, indo visitar no hospital, onde quer que seja. Ele quer que você esteja em oração. A Ellen White, ela fala que a gente deve ter uma vida de oração e conversar com Deus. Então, você pode estar caminhando e conversando com Deus. Você está fazendo uma oração. Não necessariamente você de olhos dobrados na sua cama, né, perto da sua cama onde você costuma orar, que só assim é oração. Não, o conversar com Deus também é uma oração. Então abra hoje, né, seu coração a Deus, porque a oração, ela traz experiências maravilhosas de se vivenciar, de se restaurar e de testemunhar também para outras pessoas. Então, é muito importante a oração. E não somente orar por si, mas sim pelo seu próximo. Vamos finalizar com uma oração agora. Pai querido, graças te damos por mais uma quarta-feira. Que o Espírito Santo nos ensine a orar para que venhamos pedir coisas com sabedoria, né? E conforme a tua vontade. Como diz o louvor de Pedro Valença, que o meu sonho seja o teu. Então, que possamos ser guiados, até mesmo nas nossas palavras, com o teu poder, ó Pai, pois não sabemos o que pedimos muitas vezes, né? Somente o Senhor sabe. Então, que o Senhor sonde nossos corações e possa nos ensinar a pedir com sabedoria, ó Pai, o que é certo e o que vai ser para honrar e glorificar seu santo nome. Proteja todos os que estão ouvindo agora. O Senhor sabe suas dificuldades e o que estão enfrentando. E que eles possam ser restaurados em suas orações e em seu relacionamento contigo. Isso que eu lhe peço e lhe agradeço. E entrego em suas mãos que seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos vocês
uma ótima quarta-feira na presença do Senhor e que, se você tem desejo de estudar, né, a palavra de Deus, realizar um estudo bíblico, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 11 940 527509. Fiquem com Deus.